você sabe quanto tempo que esse gato tem com o homem? 10.000 anos. O gato, a primeira aparição que eu tenho de arqueologicamente comprovada é de 8.000 anos antes de Cristo. Você junta 8.000 antes de Cristo com os 2.000 e pouquinho aí depois de Cristo, dá 10.000. Se eu tenho um cão que ficou 100.000 anos com o homem e o gato que ficou 10.000 anos com o homem, gente, é 10% do tempo. Não deu tempo. A gente chegou numa situação de domesticação atual que quando a gente tirou o cachorro e colocou dentro de um apartamento, esse cachorro já tinha hábitos mudados. Quando a gente tirou o gato e colocou dentro de um apartamento, o nosso gato, ele é igualzinho o Rei Leão. Lá, sabe o Rei Leão que vive lá na floresta? Sabe as oncinhas do Pantanal? É igual. Eles não tiveram um tempo evolutivo para mudar, para ter uma alteração, né, de perspectiva, de encarar o mundo, de ver o homem, o cachorro. É óbvio que essa história do cachorro é o melhor amigo do homem. O cachorro consegue enxergar o mundo como o homem enxerga por conta do tempo. Foi selecionado, isso é Darwin, seleção dos indivíduos, né? O gato não deu tempo. O gato que a gente tem em casa hoje, né? Que a gente dá risada, que tem um monte de vídeo no Instagram e no TikTok, né? O gato que a gente vê hoje, ele é o mesmo gato que tá lá, ele tem o mesmo comportamento, né? E isso acontece porque a gente só tem pouquíssimo tempo. Esses gatos aqui da foto, ele é a múmia que foi encontrada lá na ilha de Chipre, onde encontrou a primeira evidência de um humano que tinha uma relação próxima com um gato, né? Naquela época, lá nos ancestrais, quando você morria, tudo que era seu era enterrado ao seu redor, né? Então, aquela história de que não adianta nada você ter dinheiro hoje porque não vai para o túmulo, naquela época ia. Então, a pessoa morria, abriam lá um buraco na terra, então enterravam ela aqui no meio, e tudo que era dela era enterradinho aqui em volta, né? Então, as ferramentas, as pedras preciosas, as joias, tudo que eles tinham era enterradinho aqui em volta. E eles encontraram um corpo de um homem, né, de uma pessoa, as suas coisas e o gatozinho aqui, ó, a mumiazinha do gato. Fica aqui o questionamento. Este gato estava vivo quando foi enterrado? Mataram o gato para enterrar do lado do homem? Não sei, não quero saber. Tenho um pouco de aflição de pensar nessa situação. Porém, foi o que aconteceu. Eles mumificaram o gato exatamente do mesmo jeito que aquele homem foi mumificado. E eles colocaram lá, junto. Então, para este gato ter sido enterrado junto com daquela pessoa, provavelmente ele tinha uma relação de muita proximidade com aquela pessoa, porque ele foi considerado, né? é, Ele foi considerado, né, que aquilo ali era uma boa ideia, ficar ali, todo mundo junto. E aí, então, começou-se, né, a entrar ali. Nessa época, não, Ana. Foi essa da passagem para outro mundo era mais na galera dos egípcios lá. Foi quando foram os egípcios que veio um pouquinho depois disso, né? Que tinha a ideia de que eles facilitavam a passagem. Aqui eles ainda não tinham essa questão cultural de outro mundo. A gente está falando de muito tempo antes, tá? Bom, quem tiver curiosidade, né? Aqui a gente tem, se vocês forem no Museu de História Natural de Washington, do Smithsonian, né? Eles têm uma área só que fala da parte do Egito, e lá tem um monte de múmia de gato, né? Tem uma múmia de gente, mas tem múmia de gato. E aí eles falam, né? Se vocês olharem aqui atrás, essa aqui no final, é toda a documentação deles encontrando os gatos, né? Ao longo do Nilo, que era por onde vinha, tá? Por onde eles foram encontrando esses gatos. E aí, então, né? Temos aí 10.000 anos de domesticação, mas ficou todo mundo muito conhecido, né? A relação extrema de proximidade com esses gatos ficou muito clara lá no Egito, né? E a galerinha lá do Egito, né? Claro, não era por amor, né? Essa história de que os egípcios adoravam os gatos, essa parte romantizada é coisa tudo da Broadway, tá? Hollywood, essa galera. Na verdade, não era por amor, né? A gente tinha uma relação de interesse aí. O que acontecia? Vocês têm que pensar que quando a gente está falando de Egito lá, do passado, a gente está falando de um país que fica no norte da África, desertão, tá? Desertão, que tem o rio que atravessa. O Nilo atravessa o Egito de fora a fora. O único lugar aonde as civilizações conseguiam ficar era
se desenvolver era em volta do Nilo, né? Porque era o único lugar onde dava para você plantar alguma coisa, né? E colher e comer, né? Porque se você estivesse longe do Nilo, era deserto. Como é que você vai plantar alguma coisa sem água? Não dá, né? Nem o cacto que mora no deserto, ele precisa de um pouquinho de água, né? Não rola. Beleza. Então, todas as civilizações egípcias, elas ficavam baseadas aqui em volta do Nilo. Por quê? Esse Nilo, a gente tinha duas fases do ano bem importantes, que era a fase do verão, muito calor, chovia, né? A hora que chove, ali na região em volta do Nilo, esse Nilo transborda, né? Eu aumento o volume de água dentro do Nilo, ele transborda, e todas essas áreas cultiváveis aqui, ó, na lateralzinha, né, do Nilo, essa terra, né, que recebeu essa inundação, ela é uma área cultivável, né? Então ali dá para plantar. Beleza. Então essa galera, os egípcios nessa época do ano sabia, agora é a época que a gente tem que plantar. A galera ia lá, plantava, 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 porque os outros 6 meses do ano não, eu tinha uma fase de seca, né? Então não era tão calor, não tinha seca, não chovia. Se não chovia, não vai tornar essa área agricultável. Então aí já começa o nosso primeiro problema. Eu tenho 6 meses para plantar e 6 meses para sobreviver. Então, nesses 6 meses que a gente está plantando, né? Que eu estou fazendo plantação, vocês concordam comigo que não adianta eu plantar para comer, plantar hoje para comer hoje. Eu tenho que plantar hoje para comer hoje e comer daqui 6 meses. Então, começou, eles tiveram que desenvolver técnicas de acumular essa comida, né, que era plantada nessa época de cheia, porque eles tinham que ter comida acumulada o suficiente para sobreviver no resto, né, na outra época do ano aí. Beleza? Gente, quando a gente junta comida, qual que é o principal problema de mercado? Rato, né? Eu tenho contaminação com um sinantrópico, com fauna sinantrópica. E não é bom, né? Porque ratinho não é legal, né? Rato transmite doença, transmite lepto. E para uma população, nessa época, gente, a estimativa de vida do Egito, a estimativa de vida deles era 32 anos. Eu já estaria morta e enterrada nessa altura do campeonato, né? Então você pensa, não dá. Eu tenho que dar um jeito de resolver, de manter essa comida que está estocada em boa qualidade, para aqueles outros 6 meses que a gente não tem comida, a gente vai ter que comer isso daí e vai ter que se manter vivo até a nova época de colheita, né? De plantação e colheita. Beleza? Comecei a ter rato lá, né? Aí eu ia ter lá o meu ratinho, que ia começar a transitar nessa comida e ia me dar zika. O que os egípcios muito espertamente descobriram? Que se eles tivessem um gato, né, que transitasse aqui nessas áreas, não ia ter rato, porque relação de presa predador natural, então eles não tinham que fazer nada de muito diferente. E a qualidade dessa comida, óbvio que eles não sabiam que o rato passava doença, mas eles imaginavam, a qualidade da comida ficava melhor. As pessoas adoeciam menos e morriam menos. Foi por isso que o gato foi elevado a uma divindade, né? Foi feito um deus, né? Essa aqui é a Bastê. A Bastê é a deusa das coisas boas, né? É a deusa do amor, do prazer, da fertilidade, né? É a deusa da música. Então, fertilidade, a gente está falando de fertilidade, não só a fertilidade das pessoas, né? Seria a fertilidade das colheitas, né? Então, foi quando começou a galera da agricultura e tal. Então, nessa época, por isso que a Bastê ficou, né? Que o gato foi elevado ao cara, né? Legal, ao cara bom, porque ele estava protegendo aquela população. E a expectativa de vida dessa galera aumentou depois disso. Então, eles começaram a ver, tipo, gente, ninguém faz nada com os gatos, porque os gatos estão ajudando nós aqui. Então, é proibido. Eles baixaram uma lei que impedia que esses gatos fossem mortos, então ninguém podia matar um gato. Se matasse um gato e fosse pego, né, fosse comprovado que aquela pessoa matou o gato, ela ia ser punida, né, né, naquele conselho daquela cidade. E era impedido eu ter uma exportação. Então eu não podia pegar esse gato aqui do Egito e levar esse gato, sei lá, para outro país, né, para outro lugar.
Então eles fizeram, foi a primeira galera que fez lei de proteção animal, foi essa galerinha do Egito aí, né? Que eles fizeram, obviamente, não por amor ao gato, mas por amor a eles mesmos, né? Que era uma boa ideia ter. E isso fez com que esses gatos começassem a ter uma relação com aquelas famílias. Então, foi por um motivo não nobre, né, que era o motivo egoísta de proteção da civilização, né, acabou se tendo uma relação mais íntima com esses gatos e começou a ter uma mesmo, né, começou o processo de domesticação. Então, as famílias tinham os seus próprios gatos, né? Seja lá qual for o motivo, elas tinham. E aí, esses gatos começaram a a ter ser tratados, né, como se fossem rituais, né? Eu começava a ter como se fosse parte da família. Quando um gato morria nessa região, né, quando uma pessoa morria, a família raspava uma parte da sobrancelha para dizer que aquela família estava em luto. Eles faziam marca nas portas para dizer que aquela família estava em luto. E eles começaram a fazer isso com os gatos também. Então, os gatos, quando o gato morria, eles recebiam da família o mesmo respeito que algum membro da família tinha, né? E aí tinham lá também raspava a sobrancelha, marcava lá na porta da casa para todo mundo saber que essa galera tinha esse reconhecimento. Foi feita até uma cidade em homenagem ao gato, né, a Basté, na verdade, que é a tal Bastá, que é a cidade templo de Basté, onde tem mais de 300 mil múmias. Um dia quero passear por lá, né? Um dia serei rica a esse ponto de passear por tal Bastá. E o gato também, ele foi o responsável pela primeira derrota do Império Egípcio. Naquela época, né, a gente não tinha é, é, muitas coisas, mas as brigas eram maiores, eram brigas por território, né? E aí tinha uma galera, né, meio lá em cima que queria, né, que queria tomar terras egípcias. E essa galera, ela era uma galera, os egípcios eles tinham exércitos muito bons, né? Eles eram fortes, eles sabiam defender território, né? O Império Egípcio, ele se amplificava do que é o Egito hoje, né? Então ele tinha muito mais terra. E para proteger todo esse território, tinha que ter exército. Então eles eram muito bem treinados para isso, né? Treinava bem, tinha lá, meu exército era bom. E aí tinha uma galerinha que queria tomar uma parte do Império Egípcio, só que eles eram meio ruim de briga. Então, assim, se eles fossem sair na mão, eles iam perder. Então, o cara lá, né, ele começou a perceber de que ele tinha que arranjar um jeito inteligente. Ele mandou um cara do exército dele para dentro da uma comunidade egípcia para tentar achar um ponto fraco dentro da comunidade. E aí eles descobriram qual era o ponto fraco, né? Que o ponto fraco do gato, dos egípcios, era o gato. Então, que os egípcios morriam de medo, né? Eles tinham medo de serem punidos por matar os gatos. Eles cuidavam daqueles gatos. Então, o cara descobriu que o ponto fraco deles eram os gatos. Beleza, ele voltou para a cidade dele e falou pro imperador lá, do tipo, ó, gato é o canal. Você ameaçar matar os gatos, vai ser por aí. Beleza, chegou lá um belo dia, esse cara chegou ali e falou: a gente vai tomar essa área aqui. Chegou com meia dúzia de soldado. Os egípcios falaram, mano, é óbvio que não, né? E aí os egípcios se montaram para torar o pau nessa galera. E eles estavam em muito maior número. E eles iam passar o trator nos invasores. Só que os invasores eram mais inteligentes, os invasores falaram, beleza, mas antes de vocês matarem a gente, vocês vão ter que matar essa galera aqui. E colocou na frente de linha de briga um monte de gato. Falei assim, beleza, vocês podem vir matar a gente sai daqui se vocês matarem a gente. Só que para matar a gente, você tem que matar o gato. Os egípcios falaram, mas nem a pau que a gente vai matar o gato, né? Mas não vou nem podendo atrás desses gatos aqui, né? Então, o cara, eles perderam. Foi a primeira grande derrota do Império Egípcio. Foi que o Império Egípcio preferiu ceder as terras para os invasores do que matar os gatos por medo de retaliação dos deuses, né? E aí foi o primeiro grande problema. Bom, a coisa foi passando, né? A gente chegou na época, né, nos imperadores, né? No Império Persa. O Império Persa
aprendeu muito com essa questão do, entendeu porque estudou os egípcios, entendeu porque os egípcios adoravam tanto os gatos e começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a levar gatos para as áreas, para as vilas onde tinham as vilas dos persas, para fazer a mesma coisa de proteção da comida que os gatos faziam no Egito. E isso começou a veneração dos gatos continuou no Império Persa. O problema foi que a vida foi passando e a gente chegou na Idade Média, né? E no início da Idade Média era onde a gente tinha, né, a igreja brigando, fazendo toda o controle, né, do governo, do Estado, controlava as pessoas, e aqueles que não, né, não fossem, não andassem na rédea da igreja, iam ser acusados de alguma coisa, iam ser preso, torturado, morto, né? Então tinha meio uma caça ali aos rebeldes. Então todo mundo tinha que responder à igreja, e a igreja que mandava em tudo, a igreja era o governo, né? O clero era o que mandava nas cidades da Idade Média. E aí começou, né? Sempre tinha um revolts, né? Uma galera revoltada, que começou a estudar mais, eram as pessoas mais letradas, e começaram a ver que, meu, essa história de controle de massa era um jeito. Então, isso que o terror que a igreja colocava de vocês, se vocês não fizerem isso, se Deus não vai gostar e vocês vão ser todos mortos, né? Vai acontecer uma coisa terrível, era um jeito de controlar a população. E algumas pessoas começaram a falar, gente, calma que não é bem assim a situação, né? Calma que a coisa não é por aí. E começou a questionar isso, do tipo, né? Muita calma. Essas pessoas, obviamente, começaram a ser, foi a época da Inquisição, elas começaram a ser caçadas, né? De tipo, não, vocês não vão vir aqui e falar que o que eu tô falando é besteira. E elas começaram a matar os rebeldes, tirar, né, os rebeldes de circulação. Porém, tinham algumas pessoas que eram muito mais espertas, né, do que o exército da igreja e conseguiam fugir da igreja. E aí essas pessoas elas foram rotuladas, né, de bruxas, né, de pessoas ligadas à bruxaria. E aí a justificativa que o exército dava para não conseguir pegar certas pessoas, eles chegavam no clero e falavam, que daí falava, pô, como é que você não caçou aquela pessoa? Por que você não matou aquela ali? Ah, porque ela conseguiu fugir. E aí, para não dizer que ela tinha sido imbecil o suficiente para não conseguir caçar aquela pessoa, ela dizia que né, a justificativa era que aquelas pessoas se tornavam gatos pretos, né? As bruxas se tornavam gatos pretos para conseguir o gato conseguia correr muito mais rápido, por isso que essa pessoa não conseguia pegar e ser morta. Foi aí que começou a zica do gato preto. O pobre do gato preto, que não tinha nada a ver com isso, estava só passando, né? O coitado foi associado à bruxaria. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Isso se arrasta, né? Que o gato preto traz azar, que o gato preto é provedor de maus espíritos, né? Tem toda essa pataquada aí com o pobre do gato preto, que ele não tem nada a ver com isso. E isso foi uma justificativa que os burros lá atrás, na Idade Média, davam para justificar não conseguir caçar, né? Não conseguir caçar os bruxos. Aí foi uma fase ruim para os gatos, né? Porque esses gatos, não só os pretos, começaram a ser caçados. Porque todos esses gatos estavam associados, né? E gatos sempre tiveram espíritos mais livres, né? Então, eles nunca foram gatos submissos, né? E naquela época eram mais ainda. Então, eles eram gatos insubordináveis. Então, isso justificava porque tudo que era de ruim acontecia com esses gatos aí. Muito bem, né? Aí a Idade Média, a parte da Inquisição passou, a vida passou, né? E as coisas foram acalmando, a parte da caça às bruxas meio que deu uma aliviada. E aí agora, então, começamos uma nova era da Idade Média, que é a era das embarcações. Então, foi a era das grandes navegações. Então, os caras iam lá, construíam um navio gigante, né? E iam para o mar. Onde é que eles iam parar? Deus é que sabe. Eles se jogavam aí no mar, então eles podiam passar uma semana, um mês, um ano. O cara que entrava no mar na época das grandes navegações, ele não sabia quando que ele ia voltar, né? Principalmente no começo das grandes navegações. Ele entrava lá e Deus é que sabe. Então eu tinha que ter comida, né? Para aquele povo todo que entrava dentro daquele navio, eu tinha que ter comida estocada, porque como é que eu vou plantar dentro do navio? Não vou, tem que ter comida pronta. E aí, de novo, voltamos à situação de comida estocada, rato naquele ambiente, né? Doença, as pessoas morrem. Não dá para morrer dentro da embarcação, que você vai fazer o quê?
vai cuidar? Não tem como cuidar de uma pessoa dentro de um barco no meio do oceano. A pessoa vai morrer. Então, para isso, os gatos foram levados para dentro das embarcações, né? E eles eram chamados os gatos de embarcação. E eles também tinham que ser protegidos, né? Porque afinal eram eles que estavam cuidando da comida. E aí então começou uma nova relação com esses gatos, né? Então eu tinha os gatos de embarcação, mas quem ia para as embarcações eram os homens, né? Os homens iam para os navios. As mulheres ficavam para cuidar dos filhos e esperar o marido voltar, sabe Deus quando, né? E aí essas mulheres, principalmente as que tinham dinheiro, elas ficavam meio entediadas, né? Não tinha muito o que fazer, então elas começaram a criar esses gatos como gatos de madame, como os gatos de luxo. E aí, as mulheres que não tinham nada para fazer, que tinham esses gatos de luxo aí, elas começaram a fazer as primeiras feiras. Então, elas começavam a selecionar os gatos que elas consideravam na época, né, padrões de beleza, mais bonitos, e elas iam competir, um monte de madame sem o que fazer com dinheiro, com seus gatos a tiracolo, falar: meu gato é mais bonito que o seu. E aí, elas foram os primeiros eventos sociais que os gatos começaram a, a participar, e foi aí que a gente teve a primeira seleção de raça. Então, a primeira raça selecionada foi o persa. Por isso que o persa é um bosta, né? O persa, você coloca ele lá em cima da geladeira, ele fica, em cima do sofá, ele fica, de barriga para cima, ele fica. Porque ele foi muito selecionado. É difícil a gente ter um persa bravo, né? Um persa realmente bravo. Porque ele foi faz tantos mil anos que ele está sendo selecionado que a gente selecionou os de melhor caráter, né? Então, os mais bonzinhos, os mais legais, os que aceitam mais. Geralmente o persa ele é um bom gato, ele é um gato bonachão, né? Um gato que aceita colo, que aceita ser manipulado, né? Na sua grande maioria. Por conta disso. Porque ele foi o primeiro a ser selecionado, né? Depois a gente cagou aí e tornou ele um braxcefálico. Mas naquela época, né? Ele não era tão braxcefálico assim. Ele é uma boa raça. Então foi aí que as coisas começaram, esses gatos começaram agora a virar parte da sociedade. E aí as pessoas começaram a ter gatos, não só pela questão de ambiente, né? De ter, aí vou ter um gato para cuidar da minha comida, como também vou ter um gato para transitar na minha casa e estar ali no meu sofá. Né? Então foi aí que as coisas começaram, a partir da Idade Média, que a gente começou a ter gatos de fato. Tá? E aí a gente tem o nosso ancestral, que é o Felis silvestre líbica, que é esse gato aí. Esse é um gato silvestre, que ele existe até hoje lá nas regiões das florestas lá do Oriente Médio. E esse gato, hoje, ele tem as mesmas características de alimentação e caça, de hierarquia, de territorialidade, de higiene, de comportamento sexual que os nossos gatos domésticos eles possuem. É igual, é a mesma coisa, né? Esse gato, ele tem o mesmo comportamento que o nosso gato de casa. Por quê? A gente não teve tempo. Não teve tempo de domesticação. Não deu tempo de mudar. Eles são cópias, iguaizinhos, alguns mais e outros menos, mas na grande maioria, eles carregam todo o comportamento, tá? Que esse gato aí carrega. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!